mais uma vez, no Centro Espírita Luiz Ismael. Teremos a realização de uma palestra do Mês Espírita 2023 da USE Distrital do Ibirapuera. Alda, por favor. Pois não. Então, agradecendo a Deus nosso Pai essa oportunidade de aprendizado que nos é oferecida nesta noite, rogamos aos bons espíritos o amparo necessário, a convidada Regina, que tem a responsabilidade de expor o tema, que junto com ela possamos aprender e possamos também doar o que há de melhor em nós para que possam ser auxiliados os mais necessitados. Obrigada, Senhor. Iniciamos assim a palestra da noite. Todo mês de outubro, a USE Distrital do Ibirapuera, ela promove o Mês Espírita, que é uma forma de homenagear e comemorar a data de nascimento de Allan Kardec, né, em 3 de outubro de 1804. Mas esse evento ele tem como principal objetivo a promoção de uma maior integração entre as diversas casas espíritas que compõem a Distrital do Ibirapuera. Além do nosso CELI, aqui nós temos o Amor e Paz, temos a Seara Bendita, temos o IEE, que é o Instituto de Educação Espírita. Então, qual que é o objetivo do evento? É aproximar, né, não só os integrantes das casas, os expositores, os participantes, mas também todos aqueles que têm um interesse no tema, né, ou se interessam por espiritismo. Então, todos os anos é escolhido um tema. Esse ano de 2023, o tema escolhido foi os 7 pecados capitais. E hoje nós estamos recebendo aqui no CELI a nossa querida Regina Tácula. Regina é expositora do curso de Filosofia Espírita da Seara Bendita, é integrante também do Departamento de Doutrina da USE Distrital do Ibirapuera, e a Regina hoje desenvolve o tema sobre a preguiça. E então, Regina, fique à vontade, você já é da casa, está aqui constantemente conosco, participando dos eventos do Mês Espírita, ou Mês do Livro Espírita. Então, passo a palavra para você. Boa palestra. Então, vamos lá. Pronto. Então, boa noite a todos. E nós vamos para mais uma, né, conversa, mais uma experiência dos 7 pecados capitais. Vamos tentando mostrar que a palavra capital vem do termo latino capto, como vocês já devem ter visto e revisto a cada apresentação, né? Que significa cabeça, mas não custa a gente lembrar, porque nem todos viram todas as apresentações até agora. Então, isso significa que os pecados capitais são os líderes, são os chefes de todas as ações pecaminosas. Eles estão na origem de todas as faltas. Então, assim, os 7 pecados não são ações concretas, mas tendências humanas ao vício. Então, nessa condição, nós vamos nos lembrando que, embora todos os 7 pecados capitais estejam intimamente associados a passagens bíblicas, eles não surgiram na Bíblia, né? Mas a lista dos pecados capitais, elas vêm neste caminho, elas vêm conosco, trazendo a sua mensagem de uma outra forma. Se nós fizermos uma leitura bastante atenta da Bíblia, nós não vamos encontrar o termo, a expressão 7 pecados capitais, ou algo que se assemelhe a essa lista. No entanto, eles vão estar todos descritos de forma bastante genérica, bastante explícita, inclusive em vários capítulos, em vários provérbios, em várias passagens, né? Essas listas dos graves vícios que se afastam e vêm nos mostrando. O monge, então,
grego Evagrio Póntico, ele elaborou no século IV uma lista de pecados que atrapalhavam as exegeses dos principais vícios que comportariam esforços para se chegar à perfeição. Ele se dedicava a disciplinar o corpo e a mente e ao trabalho espiritual. Ele tinha essa preocupação dentro da sua linha de doutrina, né? E esse processo que ele fazia, desse exercício da ascese, religiosamente, ele comporta esse esforço das renúncias e previdências em vista da perfeição. Todas essas penitências são feitas para que se chegue à perfeição. Ainda dentro dos da nossa história, né, da nossa continuação dessa ideia de como chegou até nós esses 7 pecados, nós temos, de acordo com a doutrina católica, os pecados como fonte de todos os vícios. Então, dentro desta condição, esta lista de pecados capitais, ela variou ao longo dos tempos. A primeira lista, por exemplo, ela trazia 8 pecados, né, ao invés de 7, sendo que um deles é o vício da tristeza, que já não nos consta mais nas listas atuais. Então, nós vamos procurando no século VI, o Papa Gregório I, que escreveu a sua própria lista com os seguintes pecados: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, tristeza e a vanglória. Então, dentro do tempo decorrente, cada um que interviu, que mexeu nesses pecados, viu necessidades diferentes. Por isso, números diferentes de pecados, aglutinações diferentes nesses pecados. Então, na lista de Gregório, os pecados já foram novamente reduzidos a 7, que mantém-se 2 pecados que já apareciam na lista original: a tristeza e a vanglória, que é a vaidade. Excluiu-se o pecado da preguiça e adicionou-se a inveja, que se mantém até hoje. A lista de Gregório ela é menor porque ele decidiu excluir o orgulho. Ele elevou o orgulho à categoria do senhor dos pecados, o mais importante de todos os pecados, que dele tudo se origina. O orgulho, a prepotência, é dele que tudo decorre dos pecados, das vaidades que decorrem das fraquezas humanas no decorrer do nosso processo de evolução. Então, dentro desse momento, dentro dessa condição, né, o frade católico Tomás de Aquino, já em 1225, que viveu até 1274, ou seja, já numa outra época, já séculos distantes, né, já no século XIII, ele é o responsável por apresentar a lista que nós conhecemos até hoje. Então, a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba. Então, todo esse esforço, né, todo esse trabalho, ele vem nos trazer e vem nos mostrar essa preocupação em mostrar que aqui a condição humana já estava num outro momento. Então, para a preguiça, utilizou-se o termo assídia, né? E o próprio Tomás de Aquino colocou dessa forma, porque ele trabalhava a preguiça, ele trabalhou a preguiça numa questão como uma tristeza, como uma apatia, como um tédio, como um turbor. Dentro dessa condição, ele tratava
como ainda hoje usa-se esse termo apenas de uma forma religiosa, né? Ele não é mais usado no cotidiano. A gente foi caminhando ao longo dos tempos e muitos se envolveram para que fosse trazido, para que fosse incentivado a mostrarem o conhecimento dos 7 pecados capitais. Dante Alighieri, por exemplo, um escritor que viveu também no século XIII, assim como Tomás de Aquino, ele nem estava ligado formalmente à igreja, mas foi quem, de fato, popularizou o conceito dos 7 pecados capitais. Foi ele que tornou popular, foi ele que deu acesso a esse conhecimento. Em sua obra-prima, A Divina Comédia, que descreveu os diferentes círculos do inferno e os associou a cada um dos 7 pecados capitais. Então, ele se esforçou para isso, como outros tantos se esforçaram, como outros tantos se empenharam para que esses valores chegassem até nós. E por que esse empenho? Para que esse empenho? Para que esse trabalho tão intenso, né? Então, todo esse esforço em descrever esses defeitos de conduta tinha um único motivo: facilitar o cumprimento dos 10 mandamentos. Então, era necessário que se conhecesse, que se tivesse em mente, né, de uma forma bastante presente, esses defeitos, esses desvios de comportamento, esses desvios de conduta, para que a gente respeitasse, para que a gente entendesse os 10 mandamentos, que a gente tivesse acesso mais fácil a eles, né? Jean-Jacques Rousseau, já também nessa fase mais moderna, que viveu de 1712 a 1778, foi um filósofo que também se empenhou na divulgação, no conhecimento e no estudo dos 7 pecados. Ele critica os 7 pecados por ser uma certa coerção de moralidade imposta pelo medo. Então, dentro da sua visão, ele estudou, ele interpretou e ele também trouxe referências aos 7 pecados capitais. Nós vamos ter também Nietzsche, né, nessa mesma fase, no século XIX, que também compartilhou conosco os pecados. E ele dizia que eles eram parte de um pensamento baseado na moral cristã. E ele estava certo, era isso mesmo, não tinha que contestar. Os pecados que chegaram até nós, os valores que chegaram até nós, essa coerência, né, que foi escrita, que chegou até nós, foi por um homem da igreja, foi por São Tomás de Aquino. Foi ele que nos trouxe, então, a finalização desse entendimento do que seriam os 7 pecados capitais. A gente vai, assim, depois dessa rápida lembrança, essa rápida passagem, né, por tudo que já foi visto em todas as apresentações do mês Espírita 2023, com relação aos 7 pecados capitais, nós aproveitamos, então, o conhecimento que a Luciana Farias nos trouxe logo na introdução do que eram os 7 pecados, né? Ela nos trouxe todos os deuses de referência a cada um desses pecados. E nós aproveitamos, então, para demonstrar o tema da aula de hoje, que é a preguiça. E vamos falar, graças a Peter Binsfeld, né, em sua obra Binsfeld's Classification of Demons, que ele escreveu em 1589, aonde ele relaciona cada demônio a um pecado. E, para nós, a preguiça, ele relacionou Belphegor.
ou seja, o senhor do fogo. Ele é uma divindade moabita venerada no Monte Pegor. Já no cristianismo, ele é considerado o demônio da preguiça, das descobertas, do apodrecimento, dos inventos, da criatividade. Ele vem com toda essa pacagem, com todo o seu, com toda a sua imagem que representa esse ser sentado, né? Que vem mostrando, então, essa nossa continuidade, essa nossa visão de ver. Opa, não está rodando. Então, nós vamos ver, então, entrando no nosso tema, nós vamos ver o que é a preguiça, no dicionário do Aurélio, uma visão dentro da linguagem, né? Então, ele é um substantivo feminino que indica propensão para não trabalhar, demora ou lentidão em agir. Ele também diz, é um gostar de estar na cama, de se levantar tarde. Então, essa definição, ela é uma definição literária. Então, todos aqueles que estão passando por esse momento, por esse relaxamento contínuo, eles estão no momento de preguiça. Estar no momento de preguiça é uma coisa. Estar em preguiça constante é outra coisa. Quando se fala, então, na preguiça humana, esse trabalho apresentado por Drauzio Varela, ele diz para nós, a preguiça humana, para movimentar o esqueleto, não é privilégio da nossa espécie. Nenhum animal adulto gasta energia à toa. No zoológico, você jamais encontrará uma onça dando um pique aeróbico. Então, numa visão médica, num estudo médico, numa pesquisa médica, né, num artigo que o Drauzio escreveu, ele nos garante que não somos só nós, a espécie humana, né, mas que todos os animais têm a propensão à preguiça, têm a propensão a querer estar largado, né? No estudo ensaio sobre a preguiça, o psicólogo Paulo Emílio Pessoa Lustosa Cabral, ele também pôde identificar que a palavra tem outros sentidos ligados a sonhos, tristezas e até ao heroísmo. Então, muita gente, muitos profissionais pesquisaram e continuam pesquisando o sentido, o que é a sensação, o sentimento, a atitude da preguiça. Cabral, então, nos mostra 3 visões frequentes da preguiça. Então, aqueles que a vinculam com as depressões, de maneira geral, tem os que se relacionam com o trabalho e a criatividade, e os que exploram o caráter mais extremo do que seria fazer nada. Então, esses assumem que a preguiça é não fazer nada. Para falar sobre a preguiça e tristeza, então, que é aquela que cabe bem para nós nesse momento, nessa nossa conversa, Cabral recorre à lista dos 7 pecados capitais da Igreja Católica, mesmo como um profissional, mesmo como psicólogo, que antes do século XIII, a preguiça era denominada assídia. Segundo ele, a assídia seria como uma melancolia severa que assombrou principalmente os padres e os monges que residiam nos mosteiros cristãos, e para quem o caminho da fé se revelou ao mesmo tempo um fardo e uma fascinação. A assídia é uma inquietação do corpo e da mente, que impede a pessoa de se focar em qualquer assunto ou objetivo.
Então, vem bem dentro da onde essa análise feita por Cabral, ela encontra realmente respaldo naquilo que a gente conhece, né? Todo o trabalho, tudo aquilo que veio dos mosteiros, tudo aquilo que vieram desses homens da fé, do Papa, de padres, de monges, todos eles que viviam num estado solitário, né? Numa condição de empenho de oração, mas de solidão, de estar só. Então, eles tinham em si essa melancolia severa, eles tinham essa necessidade, né, de inquietação, eles tinham necessidade de estar buscando alguma coisa, mas que, ao mesmo tempo, não tinham a motivação. Eles tinham a inquietação do corpo, eles tinham a da mente que impedia a pessoa de focar qualquer assunto. Então, se eles não pensavam a respeito, se eles não tinham um objetivo de pensamento, por mais que o corpo dissesse vamos para onde? Faltava a motivação. Né? E o que é, então, a procrastinação? Podemos comparar de uma forma clara, de uma forma direta, com a preguiça? Podemos usar da mesma forma que usamos a palavra preguiça? O ato de atrasar voluntariamente o curso de uma ação. A preguiça eu não quero fazê-la, eu não quero tomar atitude, eu não tenho vontade. Já na procrastinação, num termo popular, eu empurro com a barriga. Eu vou levando para frente. É um momento que não é para ser resolvido agora. Nós colocamos para frente em um dia, um mês ou por tempo indeterminado. É uma tarefa que sabemos que precisamos realizar, como explica também a psicóloga Puertas, que é especialista em saúde mental pela Universidade Federal de São Paulo, mas que a gente não tem vontade de fazer. Então, nós vamos levando cada vez mais para frente para tomarmos uma atitude. A procrastinação, ela é natural e tem ligação direta com o estado emocional. A pessoa que passa por um trauma, que passa por uma dor, que passa por uma perda, que passa por uma frustração, que passa por um momento de angústia, ela não tem vontade de tomar uma atitude agora. Então, ela quer adiar, ela quer levar para frente, ela quer chegar um pouquinho além, ela quer se reenergizar, ela quer reabastecer suas forças. É diferente da preguiça. Alguns pesquisadores a definem como uma forma irracional de autorregulação do fracasso, apesar das potenciais consequências negativas. Essa é uma outra forma de ver a procrastinação. As pessoas não querem concluir, vão arrastando para frente a realização porque têm medo de não chegar ao sucesso. Têm medo de não atingir a perfeição. Então, vão deixando para aquele momento final. Vão deixando para a última hora. A procrastinação, então, ela se torna um problema quando se vive um hábito e passa a interferir na qualidade do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa organização pessoal, né? Na nossa relação social, na vida com o outro. A procrastinação, ela só se torna um problema quando ela se faz constante. A preguiça, ela pode interferir nas nossas relações interpessoais e sociais. A procrastinação constante ou a falta da iniciativa para participar de eventos sociais podem também nos afastar de amigos e familiares, porque a gente vai pedindo, a gente vai querendo estar longe o tempo inteiro. A gente vai pedindo esse isolamento, a gente vai
promovendo esse isolamento em nós. Além disso, a sensação de não estar cumprindo as nossas obrigações pode gerar sentimento de culpa e de maior isolamento ainda. Então, todo o efeito negativo de sentimento de medo, de sentimento de frustração, de fracasso, todo carregado pelo medo, ele vai projetando em mim e no meu, e eu vou passando isso para o meu exterior, esse meu isolamento, esse meu fechamento, esse meu estar em mim isolada do mundo. A procrastinação, ela está mais relacionada à administração do tempo e à dificuldade de priorizar o que é realmente relevante. Então, não importa o como eu estou, depende do tempo que eu fico. Depende do tempo que eu estou nessa dificuldade de priorizar o que é importante para mim, o que vale a pena para mim, o porquê me motivar a sair desse meu comodismo, me motivar a sair desse meu estado de em mim, né? Como dizem em filosofia, do em si. Eu preciso sair do em si e partir para o para si. Eu preciso me pôr de volta no mundo. Eu preciso me pôr de volta na relação social. A procrastinação, então, ela é um tipo, né? Mas não é não é a própria preguiça. Ela poderíamos dizer que ela é uma preguiça momentânea. Nós falamos até agora, então, daquilo que é fisiológico, daquilo que médicos, psicólogos, terapeutas falam a respeito dessas sensações, desses sentimentos, dessas emoções. E se nós trouxermos, então, para as religiões, né? O que fala o cristianismo, o que fala o espiritismo a respeito da preguiça? Então, vamos buscar, dentro desse contexto, que é o nosso objetivo, né? O objetivo maior, entendendo qual é o processo da preguiça, o que e como ele se instala dentro da religião, e dentro das religiões, na realidade. E nós vamos falar tanto do cristianismo quanto do espiritismo. Aonde e como eles são observados, né? Qual é a visão religiosa dessa condição. Então, como já dissemos anteriormente, embora não encontremos a expressão 7 pecados capitais na Bíblia, nós temos esta passagem que faz alusão aos 7 pecados. E eles, portanto, também se referem à preguiça. E é dela que nós vamos começar a conversar, então. Essa preguiça nessa visão religiosa. Do latim, preguitia, né? Ela vem nos apresentando, ela vem nos sendo apresentada pelo cristianismo em vários provérbios, em várias passagens. Né? Provérbios como 13, 14, nos é dito: preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Ou seja, aquele que só deseja, aquele que só pensa, aquele que só sonha, mas que não faz nada para ir buscar, para ir concretizar, para tentar realizar o seu desejo, né? Esse nada tem. Mas já o desejo dos que se esforçam, esses sim, serão atendidos. O provérbio 6 também nos fala sobre isso. E ele nos mostra: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. A preguiça não mora na formiga. Ela trabalha sempre. Ela busca sempre. E ela trabalha muito
aonde e no tempo que ela sabe que ela pode e que precisa trabalhar. Para que naquele momento aonde ela não consegue se manter, onde ela não consegue buscar o seu alimento, onde ela não consegue buscar a sua providência, né? Onde ela não consegue prover a sua família, a sua colônia, ela já abasteceu, ela já armazenou. Então, ela tem uma atitude sábia, ela tem uma atitude corajosa, ela busca nos tempos onde ela pode buscar, para que ela possa ter, na hora onde nada lhe é oferecido, mas ela ter a tranquilidade de poder se servir daquilo que é necessário para a sua sobrevivência e daqueles que estão à sua volta. Nós temos também, em Provérbios 21, 25, o preguiçoso, ele morre de tanto desejar e de nunca pôr a mão no trabalho. Na realidade, o preguiçoso ele morre na beira da água, ele morre na beira do rio. A gente tem fábulas infantis com relação a isso, né? Morre na beira do rio, mas não se abaixa para beber a água. Então, não quer se dar ao trabalho, não quer fazer nada além de estar largado. Então, o preguiçoso, ele morre, mas ele não levanta a mão. Ele não se dá ao trabalho, nem para ele, nem para os outros. Ele não é um ser servil, nem para ele, nem para ninguém. Dentro desta condição, ele prefere se autodestruir. Ele prefere virar um nada, mas não buscar um exercício, mas não desgastar energia, mas não fazer algo para a sua melhora. Ele não entende que tudo depende só dele. Não importa se terceiro lhe oferece. Ele precisa fazer. Não adianta só desejar. Ele precisa colocar a mão no trabalho. Se nós falarmos numa linguagem cristã, a graça não é de graça. É preciso que se busque. É preciso que se tenha uma atitude, é preciso que se faça uma atividade, é preciso que se seja merecedor dessa graça. É necessário que caminhemos em direção a ela. Pelo menos isso. Que saiamos da nossa comodidade, do nosso espaço, do nosso mundinho e caminhemos para o espaço comum. Dentro dessa visão, então, ainda nós vamos encontrar em Deuteronômio 5, versículo de 13 a 14, a preguiça e o descanso. Então, como nós vamos ver esta condição, o que é necessário nessa condição? Eu tenho direito do descanso? O descanso é uma bênção de Deus. E é importante para renovar nossas forças. Todos temos que descansar. Ninguém pode trabalhar continuamente sem se esgotar. Tirar tempo para descansar é essencial. O corpo precisa dessa trégua. O corpo precisa de refazimento. A gente precisa deste momento de descanso. Ainda caminhando nessa linha cristã, ainda caminhando nessa ideia do cristianismo, né? Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Ele produziu, ele criou, ele formou o nosso planeta, ele criou o universo, ele criou as coisas dos planetas, ele criou o nosso planeta, mas descansou ao 7º dia na visão cristã. Mas ele descansou. É necessário o descanso. É necessário que se tenha a medida de todas as coisas. É necessário que se tenha o meio termo.
assim como outros expositores já vêm falando de Aristóteles nesse tempo todo. É preciso ter o justo meio. É preciso que se tenha o bom senso. Que nem estejamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que nós estejamos buscando, na medida das nossas possibilidades, na medida daquilo que nós conseguimos, mas que cheguemos a caminhar, a buscar, e no momento que o corpo pede, que descansemos, que refaçamos as nossas energias, que respeitemos o nosso corpo. Ainda nessa visão cristã, o Papa Francisco, no Ângelus de 2021, ele se referiu a termos cuidado com a preguiça espiritual. Então, o Vaticano News, ele nos transcreve o questionamento do Papa, dizendo: devemos ter cuidado com a preguiça espiritual. Nós estamos bem com as nossas orações e liturgias, e isso é suficiente para nós? Não. Subir a montanha não é esquecer a realidade. Rezar nunca é fugir das fadigas da vida. A luz da fé não é para uma bela emoção espiritual, não. Esta não é a mensagem de Jesus. Somos chamados a experimentar o encontro com Cristo para que, iluminados pela sua luz, possamos levá-la e fazê-la brilhar em todos os lugares. Acender pequenas luzes nos corações das pessoas. Sermos pequenas lâmpadas do Evangelho que levam um pouco de amor e esperança. Essa é a missão do cristão. Sermos a luz que caminha para acender, para iluminar o caminho daqueles que dela necessitam, que necessitam dessa luz, dessa força, dessa chama que o cristão traz em si. Nós não podemos colocar a candeia embaixo da cama. Nós temos que levar esta luz. Nós não podemos escondê-la. Nós temos que evangelizar, mostrar, levar. Também o cristianismo nos mostra isso. Aliás, somos um braço dele. E nós caminhamos assim. E temos que ter a nossa atividade, a nossa missão, a nossa forma de ser. Angélica, que é uma nulidade sobre a Terra, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angélica. E aí nós temos, então, vós vos arrependeis das vossas faltas? E ela responde, não. Então, por que vindes a mim? Para fazer uma tentativa. Então, não sois felizes? Não. Estais sofrendo? Não. O que nos falta, então? O que vos falta, então? A paz. Aqui nós já estamos vendo uma conversa de um espírito com um médium. Nós já estamos vendo uma visão espírita do processo. Essa observação, então, é muito importante, que certos espíritos só consideram como sofrimento os que lhes deram as dores físicas, embora convindo com seu estado moral, é intolerável. Então, eles nem percebem outras coisas, só dor física. Então, Angélica, ela é uma dessas criaturas sem iniciativa nenhuma, cuja vida é tão inútil para os outros quanto para ela mesma, ela sem defeitos sérios, ela diz, mas sem qualidades. Ela fez a infelicidade do marido, perdeu o futuro de seus filhos e arruinou o bem-estar deles com as incúrias e sua preguiça. De não fazer nada por ninguém, de não querer sair do seu mundinho. Ainda na Revista Espírita, nós vamos ver, infelizmente, em todos os tempos, as religiões foram instrumentos de dominação. O papel de profeta tentou as ambições secundárias e viu-se surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias
que, com o pavor do prestígio desse nome, exploraram a credibilidade em proveito do seu orgulho, de sua cupidez e de sua preguiça, achando mais cômodo viver às custas dos seus enganados. A religião cristã não esteve ao abrigo desses parasitas. A esse respeito, chamamos a atenção séria sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas? Ainda na Revista Espírita, nós ainda temos, no trecho dos espiões, o Espírito nos dizendo: o exército está em posição de batalha. Vossos inimigos são numerosos, mas não estão em vossa frente, face a face, peito com peito. Eles estão por toda parte, na frente, atrás, ao vosso lado, em vosso meio, no vosso próprio coração. E não tendes para combatê-los, senão vossa boa vontade, vossas consciências leais e vossa tendência para o bem. Desses exércitos coligados, um se chama orgulho, e os outros são a ignorância, o fanatismo, a superstição, a preguiça, os vícios de toda a natureza. Então, nós temos que ter firme e forte a nossa tendência ao bem, o conhecimento do que é o bem. No céu e inferno, também nós temos uma orientação. Os espíritos que, como vós, vagam atormentados pelo tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Não, eles nem sempre podem, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Eles sofrem as consequências de sua existência. Eles foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram nenhuma ajuda entre si. Ficam abandonados a si mesmos, até que a lassidão desse estado neutro os faça desejar mudar. Então, a menor vontade que desperta neles, eles encontram apoio de bons conselhos para auxiliar seus esforços e perseverar. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a vossa vida terrestre? Bem pouca coisa. Deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a ociosidade provém da preguiça. A preguiça é a mãe da ignorância. Ainda Kardec vai nos dizendo no Livro dos Espíritos, uma vez que lhes fora facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão a própria custa. Os inconvenientes na inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Os bons espíritos nos vêm instruir para nosso melhoramento e avanço, e não para relevar-nos o que não devemos saber ainda ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia tornar-se sábio sem estudar. Todo preguiçoso ficar rico sem trabalhar. E é o que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o eximem do trabalho nem das investigações, a fim de lhe deixar o mérito. Pensando nisso, então, pensando nesse processo de evolução, nesse processo de estarmos, todos juntos, de estarmos caminhando com essa visão de que o espírito precisa evoluir, de que a matéria cansa, a matéria precisa de repouso, mas o espírito está em atividade constante.
nós temos que entender que, mais do que tudo, nós precisamos ter a atividade moral sempre conservada para que cheguemos mais rápido à perfectibilidade. Obrigada, gente. Excelente palestra, gostei muito. Acho que você abordou assim, de uma forma super didática, uma verdadeira aula aí sobre a preguiça, foi muito bacana. Esses exemplos do livro Céu e Inferno a gente comenta muito aqui no CELI, né? São sensacionais assim e trazem assim eles exemplificam muito bem, né, os conceitos que estão sendo apresentados, né? E aí você trouxe uma das falas lá dos espíritos, né, falando que o tédio paralisa a vontade. Aí eu me lembrei que na apresentação da Luciana, ela mostrou lá uma tabelinha, acho que foi a Igreja Católica, né, que tentou contrapor os 7 pecados capitais com as sete virtudes, né? E a virtude relacionada com a preguiça foi a disciplina. Então, pegando um gancho aí nesse slide que você trouxe sobre o tédio paralisa a vontade, né? Que a disciplina, ela atua no campo da vontade, né? E ela é tipo assim, ela é como se fosse um impulsionador que permite que a gente combata os velhos hábitos, né? Acho que tem um pouquinho a ver. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre preguiça e disciplina. Então, na realidade, a gente até estava conversando a respeito disso antes de abrirmos, né? A preguiça, ela é física. Como que eu posso corrigir isso? Como que eu posso começar a transformar, né, esse desafio em mim? Como que eu posso, já que a doutrina espírita não fala no pecado, mas nós falamos nessa falta de virtude, né? Que a preguiça é a falta de uma virtude, que é a falta da virtude da disciplina. Na medida em que eu começo a falar, tal hora, em tal momento, em tal situação, hoje eu preciso projetar tais e tais coisas, eu não posso empurrar ou eu não posso delegar, eu tenho que buscar. Por quê? E aqui nós estamos falando não só das atividades materiais, mas também dos nossos valores. Os nossos valores, inclusive, eu não posso delegar, porque a evolução é minha. Só eu posso me transformar, só eu posso evoluir. Se eu não tiver atitudes disciplinadas dos meus valores e conseguir fazê-los repetidamente para que eu os absorva como sendo inerente ao meu ser, né? Assimilá-los como o meu ser, esses novos valores morais, eu vou continuar sendo preguiçosa, porque eu vou continuar sendo indisciplinada, eu vou continuar empurrando e deixando para trás, eu vou continuar tendo medo dos meus desafios, eu vou continuar tendo medo do fracasso, né? Aliás, assumir que somos seres ainda perfectíveis, né? Ainda imperfeitos, que estamos caminhando, que estamos buscando, que somos seres que erramos ainda, tanto na parte moral quanto na parte profissional, nas relações sociais, nós ainda temos defeitos. Então, reconhecer esses defeitos, reconhecer essa nossa condição, assumi-la, mas querer transformar-nos, né? Isso só depende de nós. Então, essa disciplina tem que ser minha. Perfeito. Não sei se respondi. Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a Regina, algum comentário? Socorro. Maria de Socorro, levanta a mão. Boa noite. Tudo bom? Porque eu acho que hoje a tecnologia é maravilhosa, mas se a gente não souber usar, fica complicado. E eu vejo muito que, por exemplo, o celular, hoje em dia, é um fator que leva muita gente à preguiça, né? Então, eu fico olhando 300 horas as redes sociais, mas eu sou incapaz de sair 5 minutos para lavar uma louça, por exemplo, né? Ou fazer qualquer outra coisa que você tenha que fazer, e aí a gente cai na procrastinação, como você falou, né? Então, eu não vou estudar hoje porque eu estou aqui no Zap, no Instagram, né? Então, eu imagino que seja difícil, quer dizer, é difícil a gente equilibrar isso tudo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Mais uma vez, a gente volta para a disciplina, né?
Eu me convenci plenamente durante esse período aí, desde a aula da Luciana Farias, que realmente a oposição da preguiça é a disciplina. A gente tem que se disciplinar. Por quê? A tecnologia é necessária, a comunicação com os outros é necessária, né? Ainda nós estávamos conversando antes de abrir que a Covid voltou a contaminar, voltou a estar na moda, está no meio novamente. Então, nós dependemos dessa comunicação virtual, eu não sei nem como fala, entendeu? Eu vou falar um monte de nome errado, aqueles que entendem disso, não riam, por favor, não é minha área. Então, assim, essa comunicação virtual, ela se torna necessária para que a gente tenha um contato com os outros, para que a gente possa interagir com os outros. Porém, a gente precisa ter regra. Quanto tempo eu vou ficar no celular? 10 minutos? 15 minutos? Ou na internet, que seja, no computador? Se eu trabalho com o computador, é outra coisa. Se eu não trabalho, né, se eu estou ali só pesquisando e rodando, então eu vou ficar por dia o quê? 15 minutos de manhã, 15 minutos depois do almoço, 15 minutos. Eu tenho que ter disciplina, porque senão o meu dia acaba. Como qualquer outro vício, a preguiça é um vício, ser tecnomaníaco é um vício, e a gente vai se envolvendo e vai se enrolando nessa situação. Quando a gente vê o dia passou, o tempo acabou, a noite chegou e a gente não conseguiu produzir nada. E a gente precisa de produção. Vou te perguntar uma outra coisa. Um workaholic pode ser considerado preguiçoso em relação às outras coisas que ele deixa de fazer em função do trabalho? Também é um vício. Eu não sei se eu diria que ele era um preguiçoso, mas é um vício, né? Como todo vício, é um defeito, é um desafio a ser melhorado. A gente tem necessidades, né? Hoje, estamos encarnados, temos necessidades materiais, ok. Temos homens de gênios que produzem a mil, ok. Mas, de repente, até para produção, para que a gente tenha um momento de criação, um momento de difundir o pensamento, pensar em mudar alguma coisa, até no trabalho, né? Eu preciso do meu ócio, eu preciso do meu relaxamento, eu preciso de um descanso, eu preciso de um momento de leitura. Para eu ler, eu preciso entender o que eu estou lendo. Para eu estudar, eu preciso entender o que eu estou estudando. Então, eu preciso desse momento de relaxamento, né? Então, de repente, o workaholic ele já tem uma forma de pensar muito mais acelerada, ele tem uma atividade física, ele tem uma quantidade de fluido vital gerado ali a 1000 por hora, né? Mas ele não pode esquecer que ele é feito de matéria. E a matéria, quando muito usada, muito como é que se fala, solicitada, sem uma manutenção devida, ela sucumbe. Então, mesmo o workaholic, ele precisa de um relaxamento, ele precisa dar um descanso, inclusive para os seus neurônios, ele precisa dar um descanso para a sua massa encefálica. A gente sabe que não somos nós encarnados os seres pensantes, é o espírito. Mas a gente depende dessa camada cerebral, dessa camada material, para nos manifestarmos nesse mundo fenomênico. Então, é necessário a gente preservar essa matéria para que o espírito possa se manifestar. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer, né, mais uma vez, a USE pela oportunidade, e uma oportunidade dupla, a oportunidade do intercâmbio entre as casas espíritas e a oportunidade de cada vez podermos estudar uma coisa nova, de nos integrarmos cada vez mais com o espiritismo, com essa base, com essa obra fundamental, de tentar levar, né, de uma forma mais concisa
a codificação. Muito bom. Que a gente estuda também, a gente aprende também com essas oportunidades. Super obrigada. Nós aqui agradecemos muito a sua participação no mês espírita 2023 da USE Distrital do Ibirapuera, aqui no CELI, trazendo para o nosso pessoal aqui essas informações tão interessantes. E nesse agradecimento, Regina, eu gostaria de agradecer também a Seara Bendita pela oportunidade que tem dado, inclusive de oferecer a sua participação nesse nosso trabalho na USE Distrital.